óculos. Sejam muito bem-vindos a mais uma semana de aprendizado na nossa aula da evangelização. É com muito carinho que estou aqui com vocês, iniciando a nossa semana, trazendo um pouquinho mais da palavra de Jesus para nós conhecermos, estudarmos e guardarmos dentro do nosso coração. Então, para iniciarmos a nossa aula de fato, nós vamos fazer a oração. Então, mãozinhas em posição de oração, unidas junto ao peito, para nos conectarmos a Jesus, nosso mestre e irmão. Jesus, nosso mestre, irmão e querido, que possamos nessa aulinha de hoje termos mais aprendizado através das suas palavras. Você que veio aqui à Terra para nos mostrar e nos ensinar o que é amor, estamos prontos a receber a sua palavra, os seus aprendizados e seguimos na fé para que sejamos cada dia seres humanos melhores. Que assim seja. Vamos lá? Estamos juntos? Ok. Hoje, a nossa aula, eu vou começar a nossa aula de uma forma um pouquinho diferente. Coloquei aqui os meus óculos, vai aparecer uma luminosidadezinha aí, porque eu tô com a minha lâmpadazinha ligada. E hoje eu vou começar a nossa aula lendo uma parábola. O que é uma parábola? Uma parábola é uma história, uma história que eu vou tirar a leitura daqui, do Evangelho segundo o Espiritismo, tá bem? Depois a gente vai conversar a respeito dessa história. O que é uma parábola? Uma parábola é uma história que Jesus contava quando ele estava diante das pessoas ou entre a multidão, ok? A parábola de hoje, a história que Jesus veio nos contar e que eu vou estar lendo, é a parábola dos primeiros lugares, ok? Então eu estou de óculos porque eu preciso do óculos para ler. Depois eu retiro, tá bom? Então vamos lá. Jesus entrou num dia de sábado na casa de um dos principais fariseus, para ir tomar a sua refeição. E aqueles que lá estavam o observaram. Então, considerando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele lhes propôs esta parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis nelas o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada em vós, e a este, e que, então, estejais diminuídos em vós dirigir com vergonha ao último lugar. Mas, quando fordes convidados, ide-vos colocar no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos tiver convidado vier vos dizer: meu amigo, subi mais alto. E então, isto será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco. Porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Ok, essa era uma história que Jesus contou. Essa foi uma história que Jesus contou quando ele estava fazendo a sua refeição na casa de um dos fariseus, ok? Bem, o que ele quer dizer? O que Jesus quis dizer com isso? Deixa eu colocar meu óculos aqui. O que Jesus quis dizer com isso? A gente já deve ter ouvido, eu acredito que vocês já tenham ouvido falar: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Essa é uma frasezinha que não que a gente ouve com frequência, mas em algum momento da nossa vida a gente já ouviu, acredito que vocês também. Nessa parábola, o que Jesus queria nos ensinar era sobre humildade. O que é humildade, Silviane? Explica pra gente. Eu vou explicar a humildade, que eu diria para vocês que é uma qualidade muito bacana, bem importante, através de um exemplo, para ficar mais claro e mais fácil, tá? O que é ser humilde? Ser humilde é nós não nos colocarmos melhores do que ninguém. Nós somos diferentes, eu sempre falo isso para vocês, nós não somos iguais, somos diferentes.
um em relação ao outro, mas não somos melhores do que ninguém, apenas temos características diferentes, o que nos dá a condição de sermos não melhores, mas aprendermos que sermos diferentes também é importante, tá bem? O que é ser humilde? Ser humilde é quando nós estamos diante de outros amiguinhos e nós não nos colocamos melhores do que eles, mas que nós somos parecidos, certo? Por exemplo, vamos lá. Deixa eu trazer um exemplo prático, ficar mais fácil. Um exemplo prático, por exemplo. Digamos que a gente vai fazer uma partida de futebol, ok? Então a gente está lá na nossa aula de educação física e a atividade do dia proposta pelo professor ou pela professora é jogar futebol. Tanto menino quanto meninas, tá tudo bem. É só pra gente fazer essa atividade. E eu, Silviane, me coloco na posição de estar entrando em campo, chego falando assim: hoje eu vou arrasar nesse jogo porque eu sou a melhor. Eu sou a melhor jogadora, eu jogo muito bem, eu faço muito gol, eu sou espetacular. Eu sou a melhor do time. Vocês vão ver que meu time vai ganhar de lavada. E aí a gente começa a brincar e a gente começa a jogar. Eu vou lá, entro em campo, eis que eu não faço nenhum gol. Mas eu cheguei falando que eu era a melhor. Eu sou a melhor jogadora do meu time. O meu time só ganha porque eu jogo nele. Se eu não jogasse, ninguém ganharia. E neste dia, o que acontece? O time adversário ganhou de lavada. Deu 5-2. O que aconteceu? Eu fiquei arrasada, tá? Então eu saí de quadra triste, triste, triste. Por que eu saí triste? Porque eu cheguei, uma palavrinha que a gente encaixa bem, eu cheguei o quê? Me achando que eu era melhor do que todo mundo. O que é isso, né? O que eu cheguei, vamos lá, por que eu cheguei achando que eu era melhor do que todo mundo? Porque eu não estava sendo humilde. Eu estava me achando melhor do que todos os jogadores que estavam em quadra. E o que aconteceu? Naquele dia eu não me saí bem? Sim, ou talvez eu nunca tivesse me saído tão bem. Mas eu cheguei me achando e colocando todo mundo muito menos do que eu, ou abaixo de mim. Então eu cheguei me achando e joguei isso na roda. E o que aconteceu? Deu tudo errado, deu ruim, não foi legal. E eu fiquei muito chateada. Poxa vida, o que me faltou? Faltou humildade. O que é ser humilde? Ser humilde é observar que a gente tem boas características, boas qualidades, mas que as minhas qualidades não são melhores do que ninguém, certo? Então não é por isso que eu sou melhor do que qualquer amigo em casa. Qualquer amiguinho em quadra. Eu sou diferente, mas não sou melhor. Então, o que Jesus trouxe nessa parábola, que pode ser que ela tenha ficado um pouquinho difícil de entendimento, o que ele queria dizer? Ele queria dizer o seguinte: nós não temos que nos achar ou não temos que ocupar os primeiros lugares, porque nós nos achamos melhores do que as outras pessoas. Cabe a nós sabermos que nós temos o valor, mas que o nosso valor não é maior do que o valor de ninguém. Ou seja, nós não precisamos colocar que somos melhores do que ninguém, mas que apenas somos pessoas diferentes e que todo mundo é bom. Isto é ser humilde, é chegar com muito amor no coração, sermos simples, percebermos o outro também, que o outro também tem características boas, mas que eu não sou melhor do que ninguém, certo? Então, sempre que a gente estiver numa situação como essa, a gente sempre lembrar do que Jesus veio para nos ensinar, que temos que amar uns aos outros como a nós mesmos. Mas o amor cabe em qualquer lugar, em todas as situações. E não é bacana eu chegar em algum lugar ou estar
em alguma situação que eu me acho melhor do que qualquer outro amiguinho, tá bem? Isso é ser humilde, tá? Bem, para não ficar uma aula tão extensa, a mensagem que eu quero trazer que está dentro dessa parábola que Jesus nos contou é que devemos sempre praticar a humildade. Quanto mais humilde formos, mais felizes nós seremos. Tá bem? Meus queridos, meus amores, fiquem com Deus, Jesus no nosso coração. Seguimos em frente por mais uma semana. Um beijo enorme no coração de vocês e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Beijo.